Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, eu estou iniciando aqui nesse primeiro vídeo, esse novo canal. E esse canal eu fiz ele com o intuito de podermos falar sobre desenvolvimento pessoal e espiritual através da Bíblia. Nesse primeiro vídeo eu já quero mostrar para vocês uma história bastante interessante, porque o tema que nós vamos levar hoje é sobre como vencer o medo. O texto básico que nós vamos usar está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 33, que diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Nesse texto aqui, a Bíblia, gente, ela vai relatar agora que Davi, ele se dispôs a lutar contra o gigante Golias. E é interessante que todos que estavam naquela guerra, todos que estavam vivendo aquele momento ali, eles estavam carregando muito medo dentro de si. E a pergunta é: quais são os medos que têm te impedido de viver o propósito? Todos nós sabemos que todo ser humano, do mais novo até o mais velho, daquele que tem mais recurso ou daquele que tem menos recurso, ele tem um propósito de vida. E esse propósito, na verdade, foi estabelecido por Deus e está dentro de um campo espiritual. E, na verdade, eu quero te fazer uma pergunta, porque talvez você está na sua casa vendo esse vídeo, no seu trabalho, aonde você estiver, e você vai se imaginar: eu poderia estar muito melhor do que aonde eu estou agora, eu poderia chegar muito mais longe, eu poderia viver coisas muito mais especiais, mas por que eu não estou vivendo? Porque muitas das vezes você está com medo de poder viver aquilo que você tem que viver, porque você sabe que para você poder chegar no seu propósito, você precisará enfrentar muitos inimigos. Para você chegar no seu propósito, você precisará enfrentar pessoas que não acreditam em você, pessoas que não acreditam no seu sonho, pessoas que não acreditam na sua chamada. E eu entendo que quando nós estamos falando sobre propósito, nós não estamos falando sobre coisas simples, nós estamos falando sobre pessoas que querem viver o extraordinário. E é por isso que Davi, ele decide tomar uma atitude. Olha o que Davi fala. Davi fala assim: eu vou enfrentar esse gigante, eu vou lutar contra ele. E todo mundo que está em volta de Davi desacredita dele, porque o cenário que Davi está vivendo aqui é um cenário caótico. Por quê? Porque ele é franzino. Ele é um menino, ele é um moço ainda, ele está começando a vida agora. E tem pessoas que estão há anos na guerra antes dele, anos pelejando antes deles e estão com medo do gigante. E é isso que é interessante. Por quê? Porque o cenário de Davi é um cenário que tudo indica que ele não é capacitado para enfrentar aquele gigante. Só que, na verdade, o que faz Davi ser desacreditado é aquilo que ele é. E eu entendo que muitas das vezes o problema não é nem aquilo que você sonha, mas é a realidade que você vive. Porque Deus já falou: vai por esse caminho, faz dessa forma, anda desse jeito, anda dessa maneira. E qual é a tua decisão? Tua decisão é ter medo. Tua decisão é ficar dentro do teu quarto com depressão, trancado, caído, chorando, falando que não quer mais cantar, não quer mais estudar, não quer mais ir para a faculdade, porque você tem medo e acha que você não vai conseguir. Só que eu vejo na pessoa de Davi, porque o texto está dizendo aqui no versículo 35, olha que interessante: E saiu, pois, ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, o feria e o matava. Davi aqui, ele está falando de quando ele venceu um urso e venceu um leão para poder livrar o rebanho do seu pai da morte. E isso é interessante porque Davi, ele tem uma história muito linda no seu secreto, porque na verdade o secreto nem todo mundo conhece, o secreto nem todo mundo vê, mas Davi era alguém que tinha uma história, porque todo mundo que tem propósito tem uma história por trás, tem uma lágrima por trás, um choro por trás. E Deus, ele quer sinalizar para alguém aqui dentro desse texto que tu não pode deixar o teu medo, tu não pode deixar a tua incapacidade, tu não pode deixar os teus problemas serem maior do que aquilo que você acredita. Imagina só, tem gente que poderia ser um grande médico, mas não foi porque teve medo. Existem pessoas que poderiam ser homens, mulheres bem-sucedidos, mas escolheram se agarrar ao medo. É por isso que a depressão para, é por isso que a ansiedade vem, é por isso que a tristeza vem. Por quê? Porque vive a vida toda agarrado em relacionamento que não deu certo,
em projeto que não deu certo, em sonho que era para dar certo, mas deu errado. Só que eu quero te dizer uma coisa através desse vídeo aqui. Os teus problemas passados não são capazes de definir aonde você vai chegar. Porque Davi, no secreto dele, ele poderia ter morrido matando o urso, poderia ter morrido no momento em que ele estava tentando matar o leão, mas Davi, desde o momento em que ele começou a cuidar do rebanho do seu pai, Davi era alguém determinado àquilo que ele ia viver. Então eu entendo que quando a gente decide, quando a gente está determinado, quando a gente fala, eu quero ser, eu quero chegar, eu quero que isso aconteça, eu quero que essa chave vira na minha vida, porque às vezes a gente está preso. E na verdade o que a palavra está dizendo aqui é que Davi, ele decidiu e ele colocou no seu coração dele a coragem para poder vencer o gigante. E eu quero te dizer para você que está vendo esse vídeo até agora, tenha coragem, enfrenta o teu medo, enfrenta os teus inimigos, enfrenta aqueles que se levantam contra a tua vida, porque se você ficar vivendo a vida toda pensando assim, eu só vou se alguém acreditar em mim, eu só vou crer se alguém falar que confia naquilo que eu preciso fazer. Na verdade não, porque o maior investidor que você poderia ter já colocou o propósito na tua mão. O maior investidor que você poderia ter já falou, vai porque eu acredito, vai porque eu estou contigo. Então esse cenário que você já fracassou muitas vezes, que você já caiu muitas vezes, que você já foi ferido muitas vezes, não pode determinar onde você vai chegar. É por isso que Davi, ele está decidido. É por isso que Davi, ele diz que ele vai vencer aquela guerra. Porque para vencer guerra, a gente tem que ser posicionado. Então não permita que o seu complexo de inferioridade, que seu medo de um inimigo, que seu medo que alguma coisa venha se levantar contra a tua vida possa prevalecer. Porque maior do que o medo que você tem é a chave que você vai virar quando tu vencer esse gigante. Então coloca uma coisa na tua cabeça, você precisa vencer o gigante. E qual é o maior gigante? O maior gigante que a gente pode enfrentar é o medo de acreditar, os sentimentos que vêm na nossa cabeça dizendo que a gente não vai conseguir. Então, na verdade, esse vídeo aqui é para alguém que tem coragem, tem vontade de vencer um propósito. Então não deixa o teu inimigo, não deixa quem desacredita de você ser capaz de parar você. Porque olha o que diz aqui, ó. E Saul vestiu a Davi as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de couraça. Só que no versículo de número 39, na parte B, diz assim, ó, não posso andar com isso, Davi dizendo, pois nunca o experimentei, e Davi tirou aquilo de sobre si. Por quê? Porque Davi sabia que com a estratégia de Saul, com a armadura de Saul, com o jeito de Saul fazer, ele não ia conseguir. Porque tem gente que fica tão apegada ao medo que não tem coragem para poder arriscar o novo. E na verdade, tu tem que ter cabeça, tem que ter coragem, tem que ter maturidade para arriscar viver coisas novas. Porque se tu ficar a tua vida toda pensando assim, eu vou fazer da mesma forma que alguém fez, porque quando alguém fez deu certo, você vai fracassar. Por quê? Porque para cada propósito Deus tem uma estratégia. E é por isso que Davi, ele não vai com lança, não vai com espada, não vai com escudo. Com o que Davi vai? Davi vai com pedra e vai com funda. Por quê? Porque o que faz você vencer guerra é estratégia. E a estratégia dos soldados ali já não estava mais dando certo, porque mesmo com espada, mesmo com lança, mesmo com escudo, mesmo com couraça, com armadura, com capacete, todos os soldados estavam com medo. E Davi? Davi não tinha nada, mas Davi tinha uma estratégia que deu certo. Eu quero que você entenda através desse vídeo aqui que Deus, para quem tem coragem, vai colocar na palma da mão uma estratégia. E essa estratégia te fará um homem, te fará uma mulher de sucesso. Essa estratégia fará chaves virar sobre a sua vida. Então aquilo que você pensa que você pode viver, tenha certeza, você é capaz de viver. Aquilo que você acredita que pode acontecer na sua vida, tenha certeza, você é capaz. Mas é necessário virar a chave do medo. É necessário virar a chave da insegurança. É necessário virar a chave que faz você ficar agarrado nos problemas para poder viver o seu sobrenatural. Então fique com essa palavra, se agarre a este vídeo e não tenha medo daquilo que você tem que fazer, porque em breve eu tenho certeza que Deus fará coisas extraordinárias sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa vencer o medo e vencer a insegurança. Manda para todo mundo, deixa o like.
comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que através do teu compartilhamento alguém conseguirá vencer um grande obstáculo. Que Deus abençoe. Um abraço.